E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos lá, galera, para mais um vídeo de resolução que envolve biologia, envolve cadeia alimentar. Uma coisa que não era tão corriqueiramente cobrado na UERJ, foi cobrado agora. Então vem comigo para a gente ter a baita explicação e eu poder te ajudar, beleza? Já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui no canal, porque aqui você sabe, os vídeos não param e todos eles buscando te auxiliar de alguma forma, beleza? Vamos lá, galera. Estamos falando da UERJ 2019. Lembrando, cada exame de qualificação eu tenho o quê? Né? Uma playlist especial para ela. Então dá uma olhada nas playlists do canal. Tem aí Gabarito UERJ 2019, segundo exame de qualificação. Essa resolução vai para lá, entendeu? Assim como tem outras, Gabarito UERJ 2019, primeiro exame de qualificação. 2020, 21, 23, 25, tem tudo, entendeu? Tudo para poder te ajudar, né? Tudo para poder fazer com que, de fato, você entenda a matéria, beleza? E além disso, galera, tá vendo aqui do lado? Tem as redes sociais do canal, né? O TikTok, o Instagram. Eu tenho postado muitos quizzes, muitas informações lá para te auxiliar, né? De uma forma mais tranquila, né? Uma forma mais suave para o seu estudo. Então, utilize as redes sociais também para estudar. Fora isso, está vendo esse link aqui em cima? Tem embaixo na descrição do vídeo. E ali, galera, você vai ter acesso a muitos exercícios. Galera, só para você ter noção, são mais de 4.000 exercícios, todos com gabarito comentado, todos categorizados aí entre os temas. E pessoal, não são 10 nem 15 questões. Cara, são 100, 200, 300 para você treinar o quanto você quiser, para você ficar cascudo e nunca mais ser surpreendido por questão de vestibular, beleza? Então olha aí os temas, né? Quantas questões? São muitas questões. É só você acessar e ser feliz, beleza? Fora isso, você também pode ter acesso ao combo, né? Que é a parte teórica, mas a parte prática, né? Material didático, exercícios, para você, poxa, ficar tinindo nas questões, sabendo tudo. Ou até, se você preferir, você pode ter acesso também às questões discursivas. E galera, questões discursivas, cada questão tem uma caixinha de resposta, essa caixinha de resposta para você escrever, responder, e aí depois você vai comparar com o gabarito e assim ver se você acertou ou não. E galera, tudo o que eu falei aí num precinho super acessível. Não dá mole não que tem muita coisa legal para vocês, beleza? Vamos lá para a questão 44 que diz o seguinte: em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação de número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. Então você vê lá trevo, caramujo, tordo e falcão, beleza? E ele diz aqui, né, o que cada ser, cada espécie representa na cadeia alimentar. Trevo é produtor, para o consumidor primário, secundário, terciário, né? Beleza? Você está vendo aí, beleza? E aqui essa pirâmide representa o quê? O número de indivíduos por cada, o quê? Por cada tipo, né, de nível trófico, beleza? Então aqui, lembrando que sempre a base da pirâmide é o produtor, né? Depois vai para consumidor primário, secundário, terciário. Como a questão está te mostrando. Ela poderia nem falar isso, tá, pessoal? Mas a UERJ costuma ser uma mãe às vezes, beleza? Bem, só para você ter noção, por que que, na verdade, você tem geralmente esse número menor? Não é em todos os casos, não é em toda a pirâmide de número, porque isso é uma pirâmide do número de indivíduos, tá? Mas geralmente é assim porque isso tem muito a ver com a energia. A energia é que ela obedece um fluxo. O que é um fluxo? Apenas uma direção, beleza? E essa direção vem através dos produtores, que é a base da cadeia, passando por consumidores até o topo da cadeia. Nota: primeiro, a energia fornecida pelos produtores, ela vem do sol, porque é o sol que oferece a luz solar para a planta realizar a fotossíntese. Beleza? Essa energia que a planta capturou, ela vai direto para o gafanhoto, toda essa energia? Não. Por quê? Porque parte dessa energia ela não foi assimilada. Senão, o gafanhoto não teria as fezes dele, né? Parte não foi utilizada, entendeu? Ou seja, parte da energia se perdeu no processo.
E parte dessa energia que foi para ele, ele utilizou na respiração, nos seus processos metabólicos, né? Então, o que que acontece? Quando esse passarinho aqui vai se alimentar do gafanhoto, ele não adquiriu 100% da energia do gafanhoto. Até porque parte ele não absorveu, parte ele não digeriu e parte já foi gasta pelo gafanhoto, entendeu? Então isso quer dizer o quê? Que a energia obedece um fluxo e ela vai sempre diminuindo ao longo da cadeia. Isso faz, pessoal, com que, ó, na verdade, o topo da cadeia, para ter uma grande quantidade de energia, tenha que se alimentar mais, entendeu? Do que o restante, porque ele está recebendo cada vez menos energia. Então é por isso que a gente, primeiro, dificilmente tem uma cadeia muito longa. Pô, imagina, com consumidores, pô, de quinta ordem, sexta ordem, oitava, décima ordem. Cara, isso é praticamente impossível de acontecer, né? Por quê? Porque é muito difícil mesmo, precisa de muita energia, tá? E obviamente não tem essa oferta tão grande na natureza, perfeito? E aí, ó, só para a gente relembrar, porque aqui é uma aula também de resumo, é uma aula também da gente poder fazer um breve resumo sobre a matéria, sobre o que ele pede, tá? Então aqui, ó, nós temos pirâmides de número, e a pirâmide de número pode assumir qualquer formato. Vai depender de quem você está colocando aqui em cada nível trófico, tá? Beleza? Então, explodir pode, tá? Pirâmide de biomassa geralmente tem o formato clássico de uma pirâmide, que é a base larga, topo estreito. Mas pode acontecer no ambiente marinho, é uma exceção, tá? Mas essa é uma exceção que é cobrada em vestibular. Então tem que ficar ligado, né? Pode acontecer do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, ela está numa quantidade de biomassa menor que o consumidor primário, que geralmente são microcrustáceos e tudo mais, né? Beleza? Os consumidores de primeira ordem. Então, isso pode acontecer, não acontece isso a todo momento, né? Enfim, mas pode ser uma coisa cobrada, tá? E por fim, a única pirâmide que só tem um formato é a pirâmide, né? Nesse caso de energia. A pirâmide de energia, ela sempre vai ter base larga, topo estreito. Ela sempre vai diminuindo ao longo da cadeia. Por quê? Ao longo dos níveis tróficos, porque isso tem relação com o fluxo de energia, que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Então, por isso, essa daí nunca, jamais modificará o seu tamanho, perfeito? Bem, voltando aí à questão, o que que ele pede? A população de falcões é reduzida em comparação à de tordos e caramujos em função de qual fator? Ou seja, por que que o falcão que está no topo da cadeia tem uma população menor do que o restante? É isso que ele quer fazer, entendeu? Obviamente, é por quê? Porque o falcão ele precisa de mais energia porque ele recebe de pouca energia quando ele se alimenta do tordo, por exemplo, entendeu? Então ele vai precisar de mais energia, vai precisar caçar mais, né, para atingir a mesma uma quantidade suficiente para ele sobreviver. E obviamente é por isso que eu não posso ter muito falcão, porque se eu tenho muito falcão, eu tenho muita alimentação de tordo, vai faltar energia para os falcões, beleza? Então por isso o gabarito é e só pode ser a letra A, perda energética ao longo dos níveis tróficos. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, consegui te explicar na boa? Galera, isso daqui é muito importante. Poxa, vê aí, comenta, porque só você comentando eu vou saber se de fato eu estou conseguindo ajudar. Entendeu? Saber se de fato essa resolução foi satisfatória. Beleza? Então, comenta aí. Eu espero muito ter ajudado. Não deixa de fazer o combo da educação, né? Dar o like, se inscrever, ativar o sininho. Porque, galera, isso daí vai me ajudar muito a que eu possa atingir outras pessoas, que eu possa ajudar outras pessoas. Beleza? Esse é o intuito do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.